Buenas, pessoal, tudo bem? Hoje estou num cenário diferente. Geralmente eu faço os meus vídeos lá no meu apartamento, em Porto Alegre, no meu escritóriozinho lá, com o meu microfone. Hoje eu estou improvisando, mas não poderia deixar de estar produzindo conteúdo, muito pelo fato do que aconteceram e também por esse cenário lindo aqui atrás, né? Eu não sou um náufrago, né? Estou parecendo um náufrago tupiniquim. Sou o Marco Antônio, como vocês sabem, e estou na Praia dos Ingleses hoje, aproveitando uns dias de descanso para a mente, mas acompanhando tudo e também trazendo a minha opinião, a minha análise aqui para vocês. E hoje vou trazer o que eu penso, o que eu entendi e como eu acho que isso se desdobra referente ao ataque da Mossad no grupo terrorista Hezbollah através dos pagers. E como isso é um fato histórico. Então, a gente acompanhou aí pelas mídias, pelos veículos de imprensa, a repercussão de um ataque, né, de pagers, que tem sido chamado, né, um ataque de celulares, que aconteceu com os principais líderes do Hezbollah no Líbano. Eu vou tentar trazer uma análise sobre esse fato, porque eu acho ele extremamente relevante, porque ele muda um paradigma na composição dos fatos relacionados à geopolítica e à espionagem no mundo. Bom, primeiro eu quero trazer aqui para vocês sobre os pagers. Pagers são equipamentos que eram usados nos anos 80 e 90. Eles eram aplicativos eram aparelhos que recebiam mensagens de texto muito breves e eram usadas para fazer contato com pessoas que estavam em locais de difícil acesso ou que estavam se movimentando. Era muito comum a gente ter pagers usados por médicos. Os médicos eram os grandes usuários de pagers, porque eles às vezes estavam em algum lugar, estavam em alguma situação que não estava no hospital e havia uma intercorrência, havia alguma situação com algum dos seus pacientes. O hospital acionava o pager e o médico não sabia o que, mas sabia que teria que deslocar até o hospital, sabia que teria que ir até determinado lugar. Advogados também, alguns políticos também usavam muito os pagers. Evidentemente, com o crescimento do celular, os pagers caíram em desuso, né? Bom, por que eu falo isso? Porque esse também é um fator interessante da análise dessa notícia, da análise desse fato. O Hezbollah, passando para o Hezbollah é um grupo paramilitar, xiita, muçulmano, que prega um absolutismo teocrático na sua visão, controla uma região do sul do Líbano, não é reconhecido pelo governo do Líbano como legítimo, é um grupo considerado revolucionário, ele não tem ligação com o governo do Líbano e tem como um dos seus objetivos o extermínio do Estado de Israel, o estabelecimento e o controle daquela região. Inclusive há indícios de que eles tenham ligações até com atentados terroristas na Europa. Bom, esse fato da explosão dos pagers, a gente tem que analisar ele por uma ótica de que é um avanço na defesa do Estado israelita sem precedentes. Por quê? Porque ele demonstra diversos fatores. O primeiro fator, os líderes desses grupos terroristas, xiitas, que pregam esses ataques e esse tipo de situação contra o Estado de Israel, não tem mais como ter segurança tecnológica, física, nenhuma, financeira também não, evidentemente, nenhuma. Por quê? Porque para tentar escapar do uso dos celulares e da rastreabilidade e dos perigos que envolve o uso do celular na questão de espionagem, eles migraram para os pagers. Porque comunicação é importante dentro de uma organização, seja ela governamental, econômica, societária, criminosa, a comunicação não deixa de ser importante. E os pagers tinham sido uma evolução porque estariam imunes ao acesso do GPS. Israel provavelmente já vinha mapeando isso, já vinha acompanhando isso. Eu acredito que certamente Israel já tem infiltrado dentro da alta cúpula do Hezbollah agentes duplos que fornecem as informações, que vazam esse tipo de deliberação. E essa é uma deliberação muito do topo da organização,
da compra de pagers. Deve ter gente da Mossad muito próxima a essa tomada de decisão. E também é uma genialidade da contra-espionagem, da espionagem da Mossad, porque o que se sabe é que Taiwan era produtora de pagers, essa empresa que fazia os pagers ficava sediada em Taiwan. Entretanto, ela terceirizava algumas dessas produções para um país na Hungria, um país na Europa, Hungria. O nome da empresa era Golden Apollo. E ela precisava lá a produção dos pagers na Hungria, a mão de obra, enfim. A Mossad, provavelmente, e ninguém vai saber exatamente a verdade, infiltrou agentes ou pessoas, ou quem sabe até a própria empresa de fachada, para receber esse pedido, produzir esses pagers, já direcionados ao Líbano, às autoridades do Hezbollah, que receberiam essa encomenda, e foi, agora não se sabe se através de pequenos explosivos ou talvez de um acesso à bateria, eles conseguiram de maneira remota, à distância e sincronizada realizar a explosão desses dispositivos. Ou seja, isso é uma evidência gigantesca do poder de defesa que o Estado de Israel tem. Isso também evidencia que essas organizações criminosas estão cada vez mais cerceadas, estão cada vez mais difíceis de se ter uma operacionalidade possível. Por quê? Porque se o governo consegue infiltrar e interceder numa linha de produção de pagers que eram direcionadas a um lugar, é um poder de organização e rastreabilidade gigantesco que a Mossad está mostrando para o mundo. Ou seja, imagina você, a gente não tem notícias de nenhum pager ou aparelho desses produtores da Global, por exemplo, ter sofrido qualquer tipo de problema em qualquer outro lugar do mundo. E imagine nós, que hoje nós vivemos um mundo totalmente globalizado, com e-commerce gigantesco. Todos foram no Líbano. Se não me engano, foram 37 pessoas que faleceram, que eram ligadas diretamente ao grupo do Hezbollah. E em torno de 3 mil feridos. Certamente alguns não tinham ligações, mas estavam provavelmente próximos ou em convivência com esse tipo de terrorista. Então, o medo e o terror que o Estado de Israel, que agora que a Mossad vai colocar nesses grupos terroristas, é gigantesco. E isso com certeza vai mudar um pouco o paradigma das ações. Alguns falam que pode acelerar, que pode ficar mais agressivo. Eu acho que não. Eu acho que esses grupos militares agora, terroristas, vão pensar mais na hora de tentar qualquer ato ou ação diretamente contra o Estado de Israel, seja na Europa ou até propriamente nos Estados Unidos. Porque com certeza eles já sabem que podem sofrer retaliações das mais variadas possíveis. E esse fato da explosão dos pagers é sem dúvidas um precedente histórico na história das espionagens, dos atos militares do mundo. Sem dúvidas, eu acho que a gente assistiu aí um marco histórico para isso. E eu entendo isso claramente como um ato de defesa de um povo que vive uma guerra constante, movida por fundamentalistas religiosos que não têm a mínima razoabilidade, o mínimo interesse pela democracia, o mínimo respeito pelos direitos humanos. Bem, essa é minha análise diretamente aqui da Praia dos Ingleses. Acho que vou fazer um vídeo até sobre a origem da Praia dos Ingleses. Ela é bem interessante também, nesse cenário lindo aí. Segue, curte e compartilha. Obrigado.